quinto episódio da Canela Amarela, da série Investimentos. Hoje vamos falar sobre Fiagro. Como o nome já disse, é fundo de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais. É um tema mais complexo e eu queria falar um pouco sobre a regulamentação. E por isso eu trouxe um convidado especial, o José Alves. Ele é advogado da VBSO, mais de 15 anos de experiência no mercado de capitais financeiro e ele ativamente participou na criação do Fiagro. Seja bem-vindo. Obrigado, Sara. É um prazer estar aqui no Canela Amarela, dos amigos das séries que a gente atende há tantos anos. De fato, a gente participou bastante da criação do Fiagro. Eu e o meu sócio, Renato Buranello, a gente se envolveu bastante nesse processo e a gente ajudou tanto o autor do projeto que viria a se tornar a lei de criação do Fiagro, que é o deputado Arnaldo Jardim, quanto o então deputado Cristino Áureo, que foi o relator dessa matéria no Congresso Nacional. Então acompanhamos tanto a discussão do texto base, né, para a criação do fundo, junto à Frente Parlamentar do Agronegócio, e depois discussão de emendas no Congresso. E como foi? Porque, né, o Fiagro ele existe desde 2021, então é bastante novo. Como que foi esse processo? Por que foi criado, né? Quais foram as demandas atrás e quais foram os desafios que devem, assim, continuar até hoje? O Fiagro era uma demanda antiga do mundo financeiro no mercado de capitais, né? O próprio Renato, citando novamente, né, nas suas obras acadêmicas sobre mercado de capitais, mercado financeiro e agronegócio, um tema que ele é pioneiro, fala muito do sistema privado de financiamento do agronegócio. E o Fiagro vem servir como fecho desse sistema privado, como um veículo de investimento coletivo, em que pessoas como nós, né, pequenos poupadores, né, todo mundo que tem um dinheiro sobrando e quer estar exposto ao risco agro no Brasil, pode investir num Fiagro, ao invés de ter que comprar diretamente um CRA, um CDCA, um título mais complexo. Do ponto de vista do setor, a inspiração são os fundos imobiliários, que é um veículo de investimento coletivo com isenção de imposto de renda para a pessoa física para o mundo imobiliário, que foi um grande sucesso no Brasil. Esse paralelo era muito feito pelo setor do agronegócio, demandando um veículo de investimento coletivo com isenção de imposto de renda para a pessoa física, que servisse como essa ponta final da cadeia de títulos privados, né, de financiamento. O desafio, então, foi transportar essa ideia que já existia para o mundo imobiliário para dentro do agronegócio. Não é uma tarefa trivial, porque os setores são muito diferentes, né? Embora as regras básicas ali, a gente brinca que é o chassi do fundo imobiliário, já fosse bastante testado, bastante conhecido pelo mercado, a gente tinha que fazer adaptações para o mundo do agro. Essas adaptações envolveram uma expansão do escopo de investimento desse tipo de fundo. O Fiagro, nesse processo de construção, acabou se tornando um tipo de fundo estruturado que tem um escopo de investimento muito amplo. É o tipo de fundo que pode investir em mais coisas, né? A gente tem uma grande separação entre os fundos financeiros, que investem só naqueles ativos que são negociados em mercados organizados, né? Por exemplo, ações, debêntures de companhia aberta, cota de outros fundos, etc., títulos públicos, e os fundos estruturados, que investem em ativos ilíquidos. Temos três fundos estruturados que são os mais representativos, né? O FDIC, que é o Fundo de Direitos Creditórios, o fundo imobiliário, que vai investir em imóvel e títulos vinculados ao mundo dos imóveis, e o fundo de participações, que compra a participação em companhia fechada ou sociedade limitada. O Fiagro faz tudo que esses três outros fundos estruturados que já existiam quando ele foi criado fazem, voltado ao mundo do agronegócio. Então vai poder comprar recebível no agronegócio, e aí envolve desde recebível de contratos, né, um contrato de compra e venda a prazo, de fornecimento, até títulos de dívida, uma debênture privada, uma nota comercial privada. Pode comprar imóvel, né, e CRI vinculado a imóvel rural sempre, né, e CRIs vinculados a imóveis rurais.
e vai poder comprar participação em sociedades que atuem na cadeia produtiva do agronegócio. Né? Então, o grande desafio, e isso é um dos pontos que a regulamentação nova vai ter que atacar, é o FIAGRO funcionar como um hedge fund, como a gente tem nos Estados Unidos. Né? Um fundo que tem um escopo de atuação muito amplo e como a gente conjuga as tecnologias necessárias para lidar com o investimento em cada um desses tipos de ativo. Né? Foi uma das grandes tarefas que a gente teve no processo de criação do texto base. Depois, durante o processo de tramitação, o desafio foi outro. Foi manter a coerência do projeto originalmente apresentado. Faz parte do processo democrático, é saudável que seja assim, que uma vez a proposição, né, o projeto de lei no Congresso apresentado, você tem uma série de emendas apresentadas por deputados de várias origens diferentes, com diferentes níveis de entendimento sobre o próprio propósito do produto. Né? E você tem diferentes setores da sociedade com diferentes agendas e nem sempre alinhados com aquilo que quem propõe originalmente o projeto tem de objetivo. Né? Então, tem uma tarefa grande de você filtrar coisas que são pertinentes de coisas que não são pertinentes. E a gente, como espectador, né, participou dessas negociações, né, dessa troca, não ativamente, isso é tarefa dos representantes eleitos, mas a gente via os resultados dessas negociações e tentava colocar de uma forma estruturada esses subsídios no texto, que contribuindo, né, junto com a equipe técnica do deputado relator, para a gente ter o texto final. E vocês se basearam em um modelo que já existe fora do Brasil? Existe algo parecido ou foi... É uma criação bem brasileira, né? O FIAGRO é bem típico do nosso mercado. O fundo imobiliário ele tem inspiração nos REITs americanos, né? Real Estate Investment Trusts. É um fundo lá de 1994, né? Então é o avô do FIAGRO, porque a gente importou do FII, né, a ideia básica, a gente pode mencionar o REIT americano, né, o Real Estate Investment Trust, mas hoje já bem diferente, né, pela própria dimensão que o FIAGRO ganhou. Né? Quando a gente foi usar a ideia para o mundo do agro, a gente deixar fixado em operações vinculadas a imóveis rurais era pobre. Então a gente abriu o escopo, né? Investimento em recebível, investimento em sociedades, capital, e também a possibilidade de securitização no agronegócio via CRA, né? E dá para dizer que o FIAGRO, já dá para dizer hoje que o FIAGRO é um dos grandes sucessos, né, de regulação no Brasil. Chegou em 38 bi agora, né? Exatamente, né? A gente tem aí um valor expressivo, né? Patrimônio líquido na indústria se aproximando dos 40 bilhões. Esse dado é da CVM no seu boletim de agronegócio, né? Data base de março, então provavelmente já está superado isso. Sim. Mais de 100 fundos, né? 103 fundos de acordo com o último boletim da CVM, em 3 anos. Quer dizer, a gente teve uma expansão impressionante. Sim. Tantas iniciativas a gente vê de criação de fundos que demoram para ganhar atração. Mesmo a indústria dos fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário é de 94, foi começar a ter expressividade, passada a marca das centenas de milhões de reais de patrimônio líquido acumulado em 2008. Né? Precisou de um largo período de tempo. E o FIAGRO, como ele foi bem desenhado, bem pensado, né? Partimos de ideias que deram certo para construí-lo, né? Ele já teve tração rápida. E a própria pujança do setor contribui, né? Sim. Ninguém sabe dados oficiais, mas quando a gente estima qual que seria o potencial, a gente tem algo assim, né? Se a gente considera o plano safra, sei lá, 400 atualmente, né? Para esse ano, para a próxima safra. E aí a demanda provavelmente acima de 1,2 tri, né? Para o resto, né? Para o privado. Então tem, né? Hoje que é distribuído entre LCA, CPR, enfim, tudo potencial para o FIAGRO crescer.
E aí, né, agora, da pauta que eu queria trazer hoje é essa mudança na regulamentação, né? Então, aí eu peço falar em português Aham. simples para mim e para os espectadores. Dessas mudanças podem ser, enfim, vários. Tem alguns aspectos que eu queria trazer. Essa questão da política de regras, né? Como que hoje, quais regras o Fiagro tem que seguir, porque pelo que eu entendi era bem amplo, né? Para ter uma maior facilidade, podia ter escolher agora com a mudança, se o patrimônio exige 1/3, né? Tem que seguir aquela regra daquele ativo e os outros a mais, então fica Uhum. bem mais complexo. É por aí? É, a gente está no momento de expectativa, né? Hum. Para a CVM editar a regra final dos Fiagro. Dando alguns passos atrás, né? Lá em 2021, em março de 2021, saiu a lei. A lei foi editada, a gente teve discussão de vetos em relação a aspectos fiscais relevantes, né? E quando Uhum. terminou isso lá para maio, a gente começou a ter a vontade do mercado de colocar os primeiros fundos de pé. Uhum. Só que a CVM, naquele momento, ela estava às voltas com a reforma de diversos marcos normativos super importantes para o nosso mercado de capitais, né? A regra de oferta pública, que virou a Resolução 160, a regra das próprias securitizadoras, Resolução 60, a reforma de regra de companhia aberta, a regra de fundo de investimento em geral, né, que é a Resolução 75. Então, ela não ia conseguir passar por todo o seu processo de elaboração normativa, que envolve soltar uma audiência pública, coletar subsídios dos regulados a respeito das normas propostas, trabalhar esses subsídios para produzir um relatório final e editar a norma nova num curto espaço de tempo. Né? Uhum. Primeiro porque o processo de elaboração de norma da CVM leva um tempo, naturalmente, e ela estava ocupada com outras coisas super importantes, super complexas. Então a CVM, até provocada pelo mercado nesse sentido, ela usou de um expediente muito inteligente, que foi tomar emprestadas as regras dos fundos estruturados, que a gente já tinha mencionado aqui, o FDIC, o FIP e o fundo imobiliário, Uhum. para permitir que os FIAGROS começassem a operar. Então a resolução 39 da CVM disse o seguinte: enquanto eu não conseguir editar uma regra específica para o FIAGRO, quem quiser montar um FIAGRO vai ter que escolher entre 3 categorias. O FIAGRO Direitos Creditórios, que vai usar a regra do FDIC. O FIAGRO Imobiliário, que vai usar a regra do Fundo Imobiliário, com a permissão para comprar também CRA e LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, que é um título de emissão bancária setorial. Ou vai usar a regra do Fundo de Participações, do FIP, criando um FIAGRO Participações. E aí, como diz aquela música antiga, né, cada um no seu quadrado. Você vai ter que escolher uma categoria e se ater àquela categoria. Permanecer aqui, não pode Permanecer, mudar né? no meio do caminho, não. Exatamente. Então, o FIAGRO imobiliário, você até pode migrar de categoria, mas o que você não pode fazer é ter ativos que o fundo imobiliário pode comprar e ativos que o FDIC pode comprar, o Fundo de Direitos Creditórios pode comprar. Entendi. Exceto naquilo em que as regras já convergem. Né? Por exemplo, um FDIC pode comprar debênture, um fundo imobiliário pode comprar debênture, desde que de companhia aberta atuante no setor imobiliário. Uhum. Então, você tem pontos de intersecção. Mas fora desses pontos de intersecção das regras existentes para os fundos estruturados, que é um problema que a gente vai discutir já, né, para a nova regra, você não podia atravessar essas paredes. Então, a Lei 14.130, que criou o FIAGRO, estabeleceu um rol amplo de ativos que o fundo pode comprar. Então, o FIAGRO pode comprar recebível, pode comprar imóvel rural, pode comprar CRA, pode comprar participação em sociedades atuantes no agronegócio, de acordo com a lei. Só que a regulamentação, como editada provisoriamente, separou em 3 caixinhas diferentes. Então, hoje eu não tenho um FIAGRO que possa comprar tudo isso ao mesmo tempo. Uhum. O maior objetivo da nova regulamentação, que está em fase final de discussão na CVM, é criar as bases para que o FIAGRO possa comprar todos esses ativos ao mesmo tempo. Por isso, multimercado. Exatamente, por isso esse nome de FIAGRO multimercado, que é o nome que não está na regulamentação, o nome de mercado, né? Sim. E aí qual é o desafio? A regra proposta determina que você deve aplicar subsidiariamente
ao anexo 6, anexo normativo 6 da resolução 75, que é a nova regra do FIAGRO, né? Dando um passo atrás também, né? A resolução 75 é a nova regra geral dos fundos. Né? Então, você tem uma parte geral e você tem anexos normativos que vão falar dos tipos específicos. Né? Essa parte geral se aplica a todos e aí você aplica a regra específica do teu fundo em complemento à parte geral, que é diferente do que acontecia antes. Cada fundo tinha a sua regra e a gente usava subsidiariamente, ou seja, naquilo que as regras específicas fossem omissas, as regras dos fundos de investimento que hoje a gente chama de financeiros, né? Melhorou muito em termos de interpretação, em termos de simplicidade, o novo modelo. Só que o anexo normativo 6 proposto na audiência pública dizia o seguinte: se você aplicar mais de 30%, ou puder aplicar mais de 33%, na verdade, do teu PL, em ativos pertinentes a uma categoria de fundos estruturados, FIP, FDIC ou fundo imobiliário, você subsidiariamente vai aplicar as normas desse fundo estruturado. Uhum. E se você puder aplicar mais de 33% do seu patrimônio em mais de uma categoria, você tem que aplicar subsidiariamente as regras de 2 ou mais fundos. Então você tem... se sobrepõe, né? Esse é o ponto. Né? Eu vou ter que aplicar para a situação de investimento naquele ativo específico, eu vou ter que aplicar uma regra, mas para outro ativo eu vou ter que aplicar outra regra. A própria edição da Resolução 75 já melhorou esse panorama, porque, por exemplo, regras de assembleia foram harmonizadas, né? Que era um problema quando a gente tinha a instrução 356, a instrução 472 e a instrução 578, respectivamente falando do FDIC, Fundo Imobiliário e FIP, que tinham procedimentos operacionais distintos previstos, cada um numa regra diferente, né? Então, se eu fosse fazer uma Assembleia Geral, eu podia ter regras procedimentais diferentes a depender da aplicação subsidiária que eu fosse usar, né? Uhum. Então, uma das grandes demandas de mercado, e a gente no escritório mesmo mandou esse comentário, é delimitar de uma forma mais objetiva qual regra vai se aplicar. Porque hoje você tem uma segmentação estanque, né? Eu tenho fundo de recebíveis, eu aplico FIAGRO que compra recebíveis, eu aplico a regra do FDIC. Eu tenho fundo que compra imóvel, eu aplico a regra do fundo imobiliário ao FIAGRO. E a mesma coisa por participações. Então, uma melhor, não digo melhor, mas mais objetivamente delimitar o que eu vou aplicar para dar menos margem para confusão. Para uma pessoa interpretar de um jeito, uma segunda gestora interpretar de outro jeito, ou o investidor institucional interpretar de outro jeito, porque você tem zonas cinzentas, né? Vocês têm uma sugestão concreta como que deveria ser? Tem que ser mais de quem tem o primeiro, escolhe um terço nesse ativo, então você tem que seguir esse, por exemplo. As nossas sugestões foram duas, né? Mapear os conflitos potenciais, estabelecer em regra qual é a matriz de preponderância, né? Então, a gente fez um pouco esse exercício nos nossos comentários, né? O que pode ter de sobreposição e o que seria melhor em termos de estrutura de produto que fosse aquilo que se aplicaria. Em segundo lugar, deixar a possibilidade de eu ter um fundo que se aplica, ao qual se aplicam integralmente as regras já existentes, como a gente tem hoje. Por quê? Porque a gente já tem bastante fundo que já está rodando e está rodando bem. Uhum. Né? Os FIAGROS de direitos creditórios que existem hoje estão rodando bem com as regras do FDIC aplicadas integralmente. Então, por que não permitir que o gestor continue optando por fazer isso? Né? Sim. De qualquer forma, acho que é super importante a gente ressaltar que a ideia da CVM foi excelente. Né? Vamos tentar dar a maior margem de liberdade possível e determinar a aplicação das regras que o mercado já está acostumado. Uhum. Então, essa sugestão que a gente faz e que o mercado tem feito, né, de diferentes formas, é um aprimoramento de uma boa ideia. E não algo que é uma deficiência ou uma coisa que foi mal proposta, né? Na verdade, foi uma ideia muito boa e a própria forma como a CVM tem lidado com a questão do FIAGRO tem sido muito positiva, né? A edição da Resolução 39, o uso desse período de tempo para avaliar o que está dando certo, o que não está dando. Uhum. A própria edição do edital de consulta pública com essa liberdade, né? Poucas regras para o FIAGRO e aplicação subsidiária das outras regras é um sinal do próprio sucesso desse modelo, né? Sim. Mas se agora, né, enquanto ainda não... Só tem essa proposta e não ainda tem nada
enfim, concreto, será que assusta o mercado para ficar mais complexo? Eu acho que a gente tem uma perspectiva, na verdade, favorável, né? A gente vai poder fazer mais coisas do que a gente faz hoje e as regras que estão propostas, elas têm essa questão do aprimoramento para a gente ter um nível maior de certeza, um nível menor de interpretação, mas elas são flexíveis, né? A Uhum, ideia é flexibilidade e não limitar alguma coisa que já é feita, não mudar como os fundos estão funcionando de forma profunda, né? Eu acho que é uma regra esperada por muitos gestores, né? Por uhum, uma questão, inclusive, de venda dos produtos no mercado, né? Por exemplo, fundos que compram imóveis. Num ambiente como a gente está vivendo macroeconômico hoje, né, em setembro de 2024, com aumento de taxa Selic, esse tipo de ativo perde atratividade. Né? Ativos que investem na economia real, né? Compra imóvel, uhum. compra ação. Então, se eu posso, junto com o imóvel, ter uma carteira de recebível que vai me dar liquidez, vai me dar retorno, né? Vai me dar yield de curto prazo, vinculado à taxa de juros ou vinculado à inflação, Uhum. eu consigo, num instrumento que a gente pode chamar de híbrido, né? Que vai ter um imóvel, vai ter recebível, Diversificar. diversificar e atrair investidor. Né? Uhum. Especialmente porque o investidor do Fiagro é muito parecido com o investidor do fundo imobiliário, né? Um cara que quer receber rendimento periódico, Uhum. né? Que olha para a dividend yield como uma métrica para investir no fundo A ou no fundo B. A gente pode discutir se isso é uma métrica adequada, né? Outra Sim. questão. Mas o fato é que o investidor olha para isso e você consegue trazer mecanismos que vão tornar esses fundos mais atraentes, né? Eu acho que tem uma série de negócios que podem passar a acontecer por meio do Fiagro com uma combinação de estratégias que hoje a gente não pode fazer Uhum. devido aos limites da 39, né? Sim. E vale ressaltar, né? Acho que vale mencionar especificamente aqui o Bruno Gomes, da Superintendência de Securitização e Agronegócio, que foi um interlocutor muito importante nesse processo, tem sido, e tem o trabalho da CVM como um todo tem sido positivo aí no sentido de criar uma regulamentação que seja positiva para o mercado. Cláudio Mais, a turma toda lá que está responsável por isso. E você já tocou nesse ponto de né, atrair investidor para ter recebíveis recorrentes. Tem outro ponto, né? Hoje o Fiagro pode comprar o CRA, mas não pode diretamente comprar o CPR, né? O Cédula de Produto Rural. Isso deve mudar também. O Fiagro, na categoria imobiliário, pode comprar o CRA, mas não pode comprar CPR. Uhum, Na modalidade direitos creditórios, Fiagro direitos creditórios, ele pode comprar CPR. E o Fiagro direitos creditórios, ele pode comprar CRA também, né? uhum, Que hoje você usa separados esses entendi. dois, né? O Fiagro imobiliário compra o CRA e o Fiagro direitos creditórios compra recebíveis e títulos comerciais privados como a CPR, né? Agora, o que eu vou ter de diferente é que eu posso ter um Fiagro multimercado que pode comprar tudo isso ao mesmo tempo, Uhum, né? Com imóvel, com CPR, com CRA, com participação em uma sociedade que atua no agronegócio. E aí, quando a gente fala de investimento em sociedades que atuam no agronegócio, é importante expandir o conceito aqui, né? É muito comum que as pessoas, especialmente as que não trabalham com financiamento no agronegócio, olhem só para produtor. E o produtor é majoritariamente o risco, né, de crédito que está dentro desses fundos. Mas a gente olha também para quem vende insumos, máquinas, implementos, seja revenda, seja indústria, né, que é o pessoal que está antes da porteira, ou depois, né? ou depois o cara que faz beneficiamento, industrialização. Uhum, Quando você olha para empresas que trabalham com drone para monitoramento de plantação, é toda a um logística, passível né? de investimento, uma figura passível, né? Empresas de tecnologia no agronegócio podem ser investidas por fiagros que tenham uma perspectiva de investimento de venture capital, de private equity. Então, a gente está abrindo aqui a possibilidade de você ter estratégias variadas e complementares dentro do mesmo fundo, né? Então, você Uhum, vai do crédito à propriedade imobiliária ao investimento de capital de risco, né?
Então, é um momento muito interessante, né, para esse mercado de financiamento no agronegócio. Financiamento em sentido amplo, né? Sim. Então, o fato que ele pode investir, né, nessas várias categorias traz a diversificação e também retorno recorrente, Uhum, né, que faz ele querer investir mais. Então, se sai essa nova, né, norma, essa uhum, regulamentação, provavelmente vai ainda incentivar mais para esse crescimento do FIAGRO nos próximos anos. com certeza. Eu acredito muito nisso e, lógico, tem uma dificuldade de você mensurar em termos objetivos qual que é esse potencial, né? Principalmente Sim, para um advogado, né? Que eu, como você falou aqui, né, fez a provocação positiva de falar em termos simples, né? Para sim, um advogado é sempre um desafio não falar em latim. Então eu, sim, nas minhas entrevistas, nas minhas aulas, né, quando eu estou dando aula em pós-graduação, me esforço para não fazer isso, né? E me esforço também para fazer projeções que vão para além do direito, né? Para tentar sim, pensar em uma perspectiva econômica financeira. Se você olhar para a participação do agronegócio no PIB brasileiro, é 30, 35, 40%, dependendo do ano, né? Segundo o último boletim de agronegócio da CVM, a participação do agronegócio no mercado de capitais é inferior a 5%. sim. Né? Então a gente tem. 4, uma coisa, É, né? não quer dizer que necessariamente a participação do Fiagro vai ser de 30% do mercado de capitais. Né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o Fiagro e outras ferramentas de mercado de capitais disponíveis aos agentes econômicos do agronegócio, que é o CRA, emissão de títulos e valores imobiliários, entre aspas, normais por essas entidades, como uma debênture, nota comercial, e mesmo a gente viu uma iniciativa aí que acabou sendo tesourada aí pelo Conselho Monetário Nacional de ter oferta pública de CDCA, uma coisa que dá para acontecer ainda, desde que não envolva a companhia aberta não atuante no setor ou instituição financeira, né? Observadas as restrições que vieram em fevereiro do Conselho Monetário Nacional na 5118, tem uma série de possibilidades de acesso ao mercado de capitais que estão à disposição do agronegócio. E o Fiagro tende a ter um papel preponderante, né? Justamente por aquela característica que a gente falou no começo. É um veículo de investimento coletivo que permite que o pequeno poupador delegue a decisão de alocar o seu recurso para um gestor especializado, fiscalizado pela CVM, né? Uhum. Eu não vou ter que ficar olhando o CRA, olhando a ação, olhando a nota comercial, tentando entender aquilo lá, lendo o prospecto. Eu seleciono gestores profissionais que vão alocar meu capital em emissores, em títulos nessa área que eu quero investir, né? Então, o papel do Fiagro vai ser importante, a tendência é de crescimento. Se você olha também, uma outra métrica que eu gosto de usar é o tamanho da indústria de fundos imobiliários ainda é muito superior à indústria de fiagros. Uhum. Se você fizer a proporcionalização ao PIB do setor de construção civil, setor imobiliário, em relação ao agro, é muito menor. Né? Então, o potencial tangível de uma ferramenta que já existe, e que inclusive foi inspiração do Fiagro, demonstra que a tendência é de aumento. No momento que nós estamos hoje, a gente pode ter até um pouco de insegurança, de dúvida, porque a gente vem de 1 ano e meio, 2 anos aí de queda do setor do agronegócio, dificuldades de Sim. crédito, notícias negativas, mas dentro de um contexto cíclico, né? É Essas coisas cíclico. acontecem e são aprendizado, e vão demonstrar no final, passados os sustos que as pessoas estão tomando, vão demonstrar a separação entre o que é risco de crédito, que é normal, de qualquer empréstimo, qualquer financiamento, seja via mercado de capitais ou não, e as características e segurança jurídica dos produtos, do CRA, do CDCA, da CPR e do Fiagro. Uhum. Né? Esses mecanismos eles são aptos a proteger os direitos do investidor no cenário de crise econômico-financeira de devedores. Uhum. Né? Perda faz parte do processo de investimento. O que não faz parte do processo de investimento é fraude, é má formalização, é não conseguir executar uma garantia, é Assimetria de informação. assimetria de informação, falta de responsabilização de gestores, securitizadoras, que não é o que a gente está vendo. A gente está vendo os mecanismos funcionarem bem,
serem aplicados como foram pensados. E eu imagino que o nosso mercado vai sair até mais forte desse período de turbulência, né? É isso que eu ia falar, né? Talvez no momento mais de crítica, de olhar crítico, até melhor, né? Do que quando, sei lá, se tivesse acontecido, né, no momento do pico, né? Porque aí talvez não teria esse olhar crítico e depois viriam mais surpresas do que agora que, né? Todo mundo, mas será, né? Como vai ser? E no final, assim, né, tem essa questão dos RJs acontecendo, mas se a gente olha aí nas grandes linhas do mercado, né, né, teve umas reduções das safras, por exemplo, mas eles ainda foram os segundos maiores da história. Né, as margens reduziram, mas é porque, né, quem estava acostumado com as margens de 2022, né, teve assim, uma redução, mas mais uma normalização, vamos dizer, né? Então a gente tem que voltar, né, para sair dessa parte, nossa, os grãos, né, enfim, soja dos 180, 200, né, agora com preços que nem voltaram a esses patamares antes de 2018. A gente ainda está, né, a gente na verdade já ainda está no super ciclo do agronegócio, né, mesmo que dentro tem intraciclos, mas a gente ainda não está numa absurda queda, né, dos preços, porque a gente ainda está num nível bastante alto. E o crédito no agronegócio demanda conhecimento, né? Sim. Conhecimento de campo. E isso é uma coisa que o Guilherme Cunha aqui da Séries fala muito e a gente como parceiro de negócios, né, como assessor legal de uma série de transações, viu na prática eles fazerem de uma forma muito potente, né? Que é você conhecer o negócio agro, você estar perto do sócio, você ter acompanhamento do teu risco de crédito para se antecipar a problemas. Sim. Eu acho que essa é uma lição grande aí para todos os gestores, né? Para todo mundo que atua com crédito no agronegócio, seja via Fiagro, seja outros mecanismos, né? É um momento de aprendizado, é olhar para o que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Sim. E, de novo, você fazendo tudo certo, existe o risco de inadimplência, né? É natural do crédito. Não tem a ver com o produto. E a gente tem que aprender com os exemplos positivos também, né? Acho que a Séries faz um trabalho muito bom, né? Sempre a gente viu o cuidado na concessão de crédito, na formalização jurídica. Então é um bom exemplo positivo aí na indústria dos fiagros para a gente ficar de olho na indústria de securitização, né? Legal. E você acha essa regulamentação agora sai? Logo? Vai sair. Sai esse ano, sai, né? A gente está esperando já faz algum tempo, conversando com o pessoal da CVM, o negócio está nos finalmente, né? A regra está terminando aí de ser burilada para sair logo, né? Acho que próximo um mês ou dois aí a gente deve ter novidades. E novidades positivas, né? Eu acho que essa regra nova, como eu já disse, vai ampliar as possibilidades e tende a transformar o Fiagro num produto ainda mais potente para o agronegócio e para o investidor, né? Para o investidor é muito importante ter essa diversificação, ter instrumentos mais sofisticados que ajudem a proteger o seu capital, ajudem a rentabilizar o seu capital, né? Tem uma série de estruturas de investimento por meio do Fiagro que ainda não foram exploradas, né? Justamente essas que estão na intersecção entre as categorias que a gente tem hoje, né? Por exemplo. É você ter o investimento na fazenda, no ativo imobiliário rural arrendado, com uma finalidade, por exemplo, de benfeitorias, de melhoria da terra, possibilitando a chegada do pequeno investidor por meio da criação de um colchão de rendimento periódico com recebível, com CPR, com CDCA. Né? Esses investimentos de capital em imóveis, né? Por exemplo, você comprar num Fiagro um imóvel que hoje é pastagem, para você trabalhar essa fazenda para ela virar um imóvel de produção agrícola, demanda investimento intensivo de capital. Sim. Que vai amadurecer ao longo do tempo, não é imediato. Longo prazo, né? E dependendo da cultura ainda, né? Exatamente. Laranja, café, enfim. Paralelo, né? Um paralelo mal comparado aqui é o build to suit no mundo imobiliário, né? Você vai ter o momento de comprar o imóvel, construir para depois ter a renda. Sim. Né? Os fundos com parceria, né?
parceria rural dentro do fundo do agronegócio, né, do FIAGRO. Tudo isso com a possibilidade de eu ter ativos de renda fixa como ativos-alvo, né, não como reserva de liquidez, atrai o investidor de menor porte, que é esse cara que está acostumado com renda fixa, que está acostumado com fundo imobiliário e tem essa demanda do pagamento picadinho, periódico, lá semestral, mensal, Sim. anual. Isso vai destravar muitos bolsos, aí, criar atratividade para esses fundos, né? E aí, uma coisa que é esse investimento de renda fixa, destrava outra coisa que é o investimento no rendimento do capital a longo prazo, né? Investimentos de capital em imóveis rurais, mesmo em sociedades. Aí eu acho que outra coisa que pode deslanchar muito com esse novo marco é o private equity e o venture capital no agro, Ele que a gente ainda vê pouco, né? existe um fundo de private equity só para o agro? De cabeça eu não me lembro de nenhum. A gente tem alguns fundos de Fiagros Participações que a gente ajudou a estruturar com teses específicas, mas em estruturas voltadas a investidores institucionais específicos, né? Não foram operações que foram a mercado. E a gente tem um PL da indústria em Fiagros Participações que, na verdade, são FIPs que migraram para a categoria Fiagro por uma conveniência, inclusive, de natureza fiscal, né? Mas o produto Venture Capital e Private Equity no agronegócio ainda tem muito potencial, porque o Brasil, do ponto de vista de tecnologia, é muito avançado no agro. As agtechs brasileiras são referência mundial, né? As tecnologias que a gente desenvolve aqui para o nosso agronegócio são referência mundial. Eu acho que é um potencial que precisa ser destravado ainda. Lógico que contexto macroeconômico também torna desafiador, então Sim. a possibilidade da combinação da renda fixa com esse investimento de capital de longo prazo é interessante, coisa que o FIP hoje não consegue fazer, né? E talvez para atrair investidor estrangeiro também, né? Exatamente. Trazer o investidor estrangeiro para o Fiagro tem um desafio de natureza fiscal, porque o benefício fiscal para a pessoa física vale também para o estrangeiro, mas geralmente o estrangeiro entra por um veículo de investimento no Brasil, que não Aí é a não é própria mais. pessoa física, né? Entendi. Ao passo que o FIP, por exemplo, Fundo de Participações, ele diretamente dá ao investidor estrangeiro, preenchidas certas condições, mas independentemente da sua conformação jurídica, seja uma pessoa física, seja uma entidade, né, um fundo, um trust, uma sociedade de investimento, a isenção de imposto de renda no rendimento, né? Uhum. Então tem essa questão de natureza fiscal que pode tornar para o estrangeiro ainda melhor vir via FIP. Tem a tributação do Fiagro em relação aos demais fundos estruturados, gera essa necessidade de você olhar o teu público-alvo para saber qual é o mecanismo que vai ser mais interessante, né? Mas com certeza, para o público interno, é uma oportunidade muito grande. Mas será que, né, com essa questão fiscal aqui no país, não vai voltar essa dúvida? Será que vai continuar incenso? O incentivo, né? É. É uma provocação muito pertinente, Sara, porque a gente já viu no começo do ano restrição a títulos incentivados, né? Restrição ao CRA, restrição ao CRI no mundo imobiliário. Agosto, estava de férias, fiquei sabendo a vida do advogado no mercado de capitais é intensa, né? A gente tem que se atualizar, inclusive de férias. Mudou a regra para emissão do CDCA, né? CDCAs de companhias abertas não podem ser, não estão sujeitos, né, à isenção fiscal, são restritos aí pela 5118 resolução do Conselho Monetário. Então a gente já viu um movimento para outros títulos, mas não para o Fiagro, no sentido de limitar o escopo de títulos incentivados para a instituição financeira e companhia aberta, por exemplo. E o próprio Fiagro, junto com o fundo imobiliário, já passou por uma restrição, que foram duas modificações importantes que vieram no marco tributário, né, dos fundos de investimento, que saiu no começo do ano também. Para que um Fiagro tenha isenção de imposto de renda, ele precisa preencher duas condições do fundo, que, se ausentes, retiram a isenção para qualquer investidor. E o próprio investidor tem que observar 3 regrinhas, senão ele perde, os demais continuam, mas ele perde. E as modificações, uma foi nas características do fundo. O fundo precisava ter 50 investidores no mínimo, agora precisa ter no mínimo 100 investidores.
né? Isso já mudou, já dobrou. A ideia inicial do governo era ir para 500. No processo de discussão da lei, acabou em 100. A outra regra que não mudou é a necessidade das suas cotas, né, das cotas do fundo, estarem admitidas à negociação em mercado de balcão organizado ou bolsa. Para o investidor, primeiro, ele tem que ser pessoa física, né? Se ele for uma pessoa jurídica, ele não faz jus à isenção. Segunda, esse investidor não pode deter mais de 10% das cotas do fundo ou nos fundos que permitem direitos econômicos diferentes, né, que são os fundos pelo menos para investidor qualificado, ele não pode deter um tipo de cota que lhe dê direito a mais de 10% dos rendimentos do fundo. E o terceiro junto com parentes até segundo grau e sociedades controladas, esse investidor pessoa física não pode deter mais de 30% do fundo. Porque senão a família toda teria... Exatamente. A ideia foi limitar a isenção fiscal para aqueles fundos que são fundos de mercado, que estão captando dinheiro de investidores em geral, e não para estruturas patrimoniais voltadas à organização de uma família. Né? Que tem o seu mérito, né? A gente pode ser mais flexível, mais rígido, mas é uma ideia que tem o seu mérito, né? Vou dar incentivo fiscal para aquele fundo que vai captar recursos no mercado e não para aquilo que é simplesmente um arranjo patrimonial de uma família ou de um grupo de pessoas próximas, né? Então, por um lado, a gente tem a pressão fiscal do governo de arrecadar mais, né? A gente está tentando fazer um ajuste fiscal olhando para o lado da receita e não da despesa, que sempre é um desafio, porque a despesa... Né? A economia, né? A ciência econômica é a ciência da escassez, né? Então você parte do pressuposto que as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Então você tem que escolher onde você vai alocar os seus recursos. A gente parte um pouco do pressuposto errado, né? As demandas são infinitas, então vamos fazer aparecer dinheiro, né? Então tem esse desafio. Uma pressão por limitar isenções. Por outro lado, o Fiagro já passou por isso. Ele já foi inserido nesse processo, saiu com poucos danos. E tem uma segunda questão que o financiamento público gera uma pressão fiscal também. Sim. Né? O governo não tem mais muito de onde tirar dinheiro para ele mesmo financiar o agronegócio. Então, os mecanismos privados, isso a gente já fala, o Renato Buranello, meu sócio, fala há muito tempo, são cada vez mais necessários. Sim. E o Fiagro... ele capta dinheiro do público em geral, dos investidores em geral, para conceder crédito para o agronegócio. Né? Então, ele coopera no seu papel principal de financiador, lato sensu, né? Eu falei que ia sair um latim em algum momento, né? Em sentido amplo, né? No sentido de funding, né? De prover recursos, seja capital, seja securitização, seja compra de ativos, compra de recebíveis, ele coopera para diminuir a pressão fiscal. Né? Ele é mais um bolso que o produtor rural, a indústria, os beneficiadores, comercializadores, quem faz logística, quem faz armazenamento, né? Silagem, pode acessar. Sim. Então, eu acho que não seria muito inteligente a gente ter maiores pressões sobre a isenção, porque você... Capta em outra ponta no final. Exatamente. Sim. Né? Então, a gente espera que, né, nossos governantes lembrem disso, né? Você pode acabar criando um problema maior ainda, né? Sim. Porque você tirar a isenção não quer dizer que as pessoas vão ser tributadas. Pode ser que o cara saque o investimento dele, sabendo que a regra fiscal vai mudar e não vai investir mais nisso, vai investir em outra coisa. Né? Eu não tenho a garantia da receita e eu posso ter um aumento de despesa. Sim. Porque eu vou perder uma fonte de financiamento, vou ter que gerar dinheiro de algum lugar para manter um setor que é essencial para o nosso dia a dia, né? Além de produções de soja, de etanol, etc., é o que a gente come, né? O agronegócio é fundamental. E foi o motor do nosso PIB, né? Nos últimos anos, décadas. Exatamente. Até, né? Muito bem. Tem mais um ponto que você quer falar? Para mim, eu adorei a aula. Eu aprendo muito nesse videocast. Tem mais um ponto que você quer falar sobre... Eu queria só reforçar que o Fiagro, de fato, é um mecanismo, primeiro, muito bem sucedido, muito bem estruturado, né? A gente participou aqui dessa estruturação. Eu não estou falando isso por
porque nós participamos, mas porque de fato está provado, né? Uhum. É um tipo novo de fundo que em 3 anos rompeu a marca dos 100 bilhões de reais de patrimônio líquido, né? A gente tem, de acordo com esse boletim da CVM, que a gente já mencionou aqui, 12 fundos com mais de 15 mil cotistas. Quer dizer, um sucesso no acesso a investidores de pequeno porte, inclusive, né? Investidores de varejo. Que deve ser preservado, deve ser incentivado. O CVM tem feito um trabalho muito bom do ponto de vista regulatório e a gente acredita muito no sucesso continuado desse produto, né? Vamos ficar atentos à regulamentação e se vocês quiserem me convidar depois, quando sair a regra, tudo. explicar o que ficou, a gente está à Sim, disposição. legal. E eu queria agradecer a você, Sara, e a todo mundo da Ceres pelo convite, por poder estar aqui. A Ceres é uma parceira muito querida nossa de muitos anos. É uma honra para mim poder ter participado aqui do Canela Amarela. Obrigado. Foi um prazer te ter aqui com a gente. Pessoal, isso foi o nosso 5º episódio sobre Fiagro e regulamentação. Espero que gostaram. Dê um like nas redes sociais e compartilhem. Obrigada.